Formigueira, as formigas adoram beijar. Então a gente vai dar um beijo da colhida, onde a gente colocou a formiga no meio. Posso começar? Pode sujar. Não deixa a mão. A gente se deu bem. Ainda bem que a gente foi concordar. Alguém quer partilhar qual o sentimento que sentiu? É o carinho, né? Tem energia, eu acho que A ideia de trocar uma formiga por um beijo. Para que a gente também sinta ser formiga, né? Em todas as suas dimensões. E que também a gente cultive essa energia boa humana, né? Que temos que a gente tem que suscitar isso. E quando a Alessandra me lembrou, eu falei, então, né? É uma coisa tão simples que é bom fazer nos grupos que a gente tá. Sejam todas bem-vindas, né? E bem-vindos aos meninos. E hoje a Solange vai estar conosco, vai proporcionar esse debate sobre como a gente pode desenvolver um trabalho ou potencializar o que nós temos. continuou. Não falo mais, tá bom, gente, pode parar. Então, como que a gente pode discutir essa questão do assessoramento das lideranças, né? Depois vamos partilhando as experiências também, como fazer esse processo e desenvolver essa formação política, que também é uma das características do SUAS, né? Da tipificação, da proposta do SUAS, de como assessorar as lideranças do território. E daí em agosto a gente também vai ter a professora Andréia, também ela vai aprofundar isso, como essas novas tecnologias, né, podem contribuir da participação e tudo mais. Então, são duas oficinas meio grudadas, entendendo assim, né? E vai ser. Então ela está super animada também de vir aqui. É uma metodologia que ela está desenvolvendo, né, do mapa social. Quem chegou agora, se apresente. Bom dia, eu sou a Lisandra, eu sou assistente social e trabalho no Caso Ferraria. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Depois... distribuir tickets, por exemplo, ticket de leite. O ticket de leite, na época do presidente Sarney, ele era distribuído nas associações de moradores. Isso deu uma força política muito grande para os presidentes e presidentas das associações de moradores, e muitos depois acabaram seguindo vida política, né, porque nasceram disso, né, e conseguiram aí se fortalecer e investiram numa carreira política, né? Ou ajudaram a eleger e manter no poder muita gente, né? Por quê? Porque é interessante, né, gente? Toda vez que a gente trabalha com liderança comunitária, a gente está falando de um protagonismo político, né? Porque a vida da gente é política, certo? E alguns deles acabam se aproximando da vida de uma militância partidária, mas isso necessariamente nem deve estar vinculado, né? Mas a gente também precisa ter claro que a formação de lideranças, a capacitação, exige sim formação política, não tem como não, né? Porque precisa se entender até para evitar manipulações, evitar ou se posicionar, né, frente a uma situação, por exemplo, se uma liderança se percebe sendo um inocente útil, por exemplo, né, para usos políticos. Eu me lembro que eu trabalhava com catadores de papel na época. Na época, a gente não tinha essas cooperativas que hoje existem, não sei nos municípios de vocês, aqui em Curitiba tem as cooperativas, que são cooperativas de separação de lixo e não de reciclagem, né? É bom que se diga isso também. E na época,
eu me lembro de uma liderança falando o seguinte, o prefeito, que é o mesmo que está agora, o prefeito Rafael Greca, queria, naquela época, que eles parassem de catar papel. E queria, então, oferecer cursos e coisas como curso de jardinagem, curso de azulejista, sei lá o que. Mas eles não queriam, muitos deles, eles queriam continuar trabalhando com catação de papel. Né? E aí, eu me lembro de uma reunião que uma liderança falou o seguinte para a minha coordenadora, né, regional. Falou assim, a senhora está representando o prefeito aqui? Ela falou, eu estou toda orgulhosa. Ele falou, então a senhora manda um recado para ele. Aqui ele não manda nada. Aqui, né, nós é que decidimos o que é melhor para nós. Né? Então, assim, tem isso. Quando você trabalha com lideranças, né, na formação de lideranças, você tem que trabalhar na autonomia. E é isso um pouco que a gente vai falar isso, né, aqui, né? Qual que vai ser a sua autonomia na formação dessas lideranças, né? Porque a ideia não é criar zumbis, né? As pessoas que sejam autônomas na forma de pensar e que sejam críticos para perceber manipulações. Né? E esse rapaz, eu me lembro muito bem dele, que a minha coordenadora foi lá e dizer o seguinte, olha, o prefeito ofereceu uma cesta básica, nós estamos falando de uma época que não tinha nada, assim, ok? Então, comida era moeda de troca. Eu acho que hoje também não é muito diferente em alguns casos, né? Então, o prefeito ofereceu uma cesta básica caso vocês aceitem fazer os cursos que nós estamos propondo. E, novamente, ela escutou uma outra resposta de uma... A gente não é gado, a gente não trabalha a troco de sal. E por quê? Porque, na verdade, eles queriam outra coisa. Tanto é, gente, que desse grupo resultou várias coisas. E um deles foi que eles não aceitaram nenhum desses cursos e, coletivamente, eles chegaram a uma... Porque eu dizia o seguinte, o que vocês querem? Né? Aí eles falaram, a gente quer um curso que a gente possa fazer a partir do que a gente já tem dentro do carrinho. A gente, você veja só, eles estavam falando, a gente tem identidade com o que a gente faz. É isso que eles estavam falando. Eu não quero outra profissão. Eu quero valorizar o que eu tenho. E foi muito interessante que daí resultou em 2 anos de um curso de arte e educação. Né? Então, eu consegui convencer, né, a coordenação regional de contratar uma arte educadora. Na época a gente tinha uns liceus de ofício. Então tinha umas instrutoras que eram contratadas e a gente conseguiu então a contratação dessa. E uma parte eles tiveram cesta básica, na outra eles não tiveram e eles continuaram o curso. Então foi feito papel reciclado, e a parte mais legal foi o seguinte, mãos que catam lixo fazem arte. Eles decidiram então fazer objetos de decoração a partir de tudo que eles encontravam no lixo. E essa arte educadora então foi muito legal porque ela tinha uma pegada bem social mesmo, e culminou então depois de uma exposição e tal. Aí vocês perguntam para mim assim, o que isso resultou efetivamente em termos de sobrevivência? E aí é onde a gente precisa rever nossos conceitos. Né? Porque na verdade assim, qual era o meu objetivo? É que eles despertassem o seu potencial humano para ser capaz de fazer qualquer coisa. E não formatar pessoas que saibam... porque assim, se eu desperto o potencial humano, eles podem desenvolver qualquer habilidade. Percebe? Eu não fico focada na questão, não, você tem que aprender a assentar o azulejo. Não, eu ensino a despertar potencialidades nele que ele passa a ser capaz de fazer qualquer coisa a partir de aí. Né? E a arte tem essa habilidade, né?
O teatro tem essa habilidade, né? A dança tem essa habilidade, enfim, as artes de uma forma geral, ela tem essa possibilidade de despertar dentro do ser humano o seu protagonismo e a sua possibilidade de fazer qualquer coisa que nós não julgávamos capazes. Para fechar essa história, eu tenho um casal já de idosos, seu Alcebiades e Dona Eva, ambos de São Mateus do Sul, que vieram de a pé de São Mateus do Sul, embora, porque não tinham como, e trazer os cavalos. Então eles tinham 2 cavalos em São Mateus do Sul e eles precisavam vir para Curitiba, não tinham como transportar, então eles vieram de a pé. Eles e os cavalos. Um dos cavalos morreu de exaustão no caminho. Exaustão, provavelmente desnutrição e uma série de coisas. Seu Alcebiades contava essa história. É muito emocionante 2 coisas. Uma, que Dona Eva mal falava quando chegou nos grupos de catadores de papel. Quando ela falava, uma senhorinha já com mais de 60 anos, falava olhando para o chão e com a voz assim para dentro. E o seu Alcebiades, que era o companheiro dela, alguns anos mais novo, talvez uns 5 anos mais novo. Um dia eu chego na casa deles, se tornaram lideranças comunitárias. Isso que é interessante, né? Chego na casa deles e seu Alcebiades olha para mim e diz: ô dona Solange, eu quero mostrar para a senhora uma coisa que eu estou fazendo. E ele me levou lá no fundo e me mostrou. Ele estava usando o fundo de gavetas e de armários, de guarda-roupas, aqueles, sabe que tipo compensado assim, mas ele é um pouquinho mais liso, não é aquele compensado áspero. E ele, gente, estava pintando quadros. Até hoje eu me emociono quando eu lembro disso, porque é algo, gente, surreal. Entende? Você pensar isso. Aquele curso tinha mexido tanto com ele, que despertou nele algo. Então, o que ele usava? Ele encontrava restos de tinta mesmo, tipo tinta souvenir, tinta do não sei o quê, e ele ia separando tudo. E ele pegava, como ele não tinha pincel, e encontrava esses toquinhos de pincel, esses pincéis que eram jogados junto com a tinta, ele cortava as sedas e deixava o cantinho no tamanho dos tufos que ele precisava. Então, se ele precisava de um pincel maior, gente, é emocionante. Emocionante você ver um ser humano que não sabia escrever o nome. E ele estava pintando uma paisagem, evidentemente que tinha cavalos, né? Porque a relação dele, enfim, com os cavalos dele, tal. Então, nós estamos falando isso dos anos 90, né? Muito interessante. E Dona Eva, idosa, desenvolveu um potencial fora de série, que eu já comentei em outros momentos, com algumas pessoas já me ouviram, acabou se tornando uma liderança nacional. Né? Ela foi a presidente da primeira cooperativa de material reciclado de Curitiba, a Recopere. Ela foi a presidente e ela foi depois para lideranças nacionais, encontros nacionais, e eu, para minha surpresa, encontrei Dona Eva eu folheando um jornal, e estava a manifestação ainda na época do primeiro governo Lula, e houve toda uma organização no sentido, né, dos catadores de papel, e foram para Brasília. Eis que eu abro, né, o jornal lá nos idos de 2003, eu olho Dona Eva em cima de um caminhão em Brasília. Né? Então é disso que nós estamos falando. Eu não posso dizer que foi só o curso que fez isso, mas a vivência, né? A vivência com a comunidade, né? O compromisso, a identidade com aquilo, né? Você não tem como emprestar isso ou dar isso.
você pode oferecer possibilidades que essas pessoas, então, encontrem razões para viver. Né? Eu acho que a nossa humanidade, particularmente as pessoas que a gente vem encontrando, estão praticamente muito tão polarizadas, mas assim, ou estão absolutamente desanimadas, desacreditadas de tudo, quer dizer, sem brilho no olhar, né? Aquele olhar cinza, apagado, né? Não tem muita esperança, muita expectativa, cada dia pior que o outro, né? Quando você pensa assim que vai melhorar e recebe outra notícia ruim, né? Politicamente falando, né? Não estou falando nada de vidas pessoais, nada. E lógico que a gente adoece com isso, né? Porque a gente trabalha direto com isso. Tudo que se faz, todas as decisões nacionais, estaduais, municipais, locais, vai incidir sobre essa realidade e a gente vai ver mais sofrimento, mais exclusão, mais gente precisando e menos coisa para oferecer. Essa é a grande questão, não tem como não adoecer, né? Se vocês estão conseguindo, bom, fazer isso sem que isso te atinja, me conte como que você está fazendo, né? Porque eu até pontilismo já fui fazer. Pontilismo é uma técnica de pintura, né? Para ver se eu consigo desconectar um pouco, porque estou evitando rede social, porque eu estava novamente adoecendo, né? Já adoeci severamente há alguns anos atrás, né? Por conta do cenário político, porque eu sou professora de ciência política. Então, e agora estou afastada dessa disciplina. Então, isso. Então, esse cenário todo, ele... e um outro aspecto, né? As pessoas que tendem a estar muito desoladas, algumas recorrem à espiritualidade, de forma até, digamos assim, beirando ao fundamentalismo, né? Então, assim, Deus explica tudo, tudo Deus proverá, e etc. Respeito a fé de todo mundo, mas observe que quanto mais crise você tem, mais templos lotados. Né? E isso é complicado. Né? É complicado porque essa não é uma vontade de Deus, essa é uma decisão dos homens. Essa é uma decisão de homens. Deus dá livre-arbítrio. Né? E aí é muito delicado essa situação. Né? Então, a gente então começa perguntando assim, né? Novamente a gente volta sempre no mesmo ponto, né? Eu conheço mesmo a realidade lá que eu trabalho, qual é a necessidade que essa comunidade tem, né? Então, bom dia. Então, eu preciso saber qual é a necessidade que tem lá, né? Para que eu possa começar a planejar. Sem planejamento, sem organização, sem conhecer essa comunidade, eu vou estar dando um tiro no pé, vou estar gastando energia, dinheiro público, porque seu salário é pago com dinheiro público, e vou estar me frustrando. Né? Primeira coisa, quando a gente fala em formação de lideranças e tal, principalmente em momentos, voltando à questão da polarização, existe sempre a questão da dimensão ideológica, né? Como se o ideológico fosse só esquerda, ok? Eu diria para vocês caminharem pelo viés dos direitos humanos. Porque pelo viés dos direitos humanos vocês ganham uma margem que você pode trabalhar, porque os direitos humanos não é nem de direita nem de esquerda. Ele é. Eu estou falando de garantia de direitos, eu estou falando do que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu estou falando de texto constitucional, né?
Então todo mundo tem direito à alimentação, bababá. Esquerdopata? Não, constitucionalista. Tá? Então a melhor coisa que vocês têm é se pautarem na lei. Em momentos como esses, né, procurem, e eu acho que o direito humano, eu como professora de direitos humanos, acho que o viés dos direitos humanos é o melhor caminho para vocês. Vão trabalhar formação, capacitação e tal, trabalhe pelo viés dos direitos humanos, e aí pegue vários direitos humanos, né, que... direitos ao meio ambiente. É ótimo. Por quê? Porque direitos humanos é classista. Não é uma questão de classe. Né? E a pauta dos direitos humanos, ela dá unidade. Ela dá unidade para pessoas que normalmente você não encontra, né, com facilidade a unidade entre eles, porque, por exemplo, vamos trabalhar a situação de violência, então você vai ter muita divergência, né? Então vai ter gente que acha que bandido bom é bandido morto e tem gente que acha que não, olha, vamos conciliar e tal. Então você vai ter divergência. E a pauta do meio ambiente, talvez, para começar, seja uma pauta interessante, entende? Para você ir ganhando terreno. Isso é chuva? Então, é porque diz que vai despencar 15 graus hoje, né? E amanhã, previsão de geada. Então, eu ia dizer, será? Eu acho que vai errar, né? Agora já estamos vendo o negócio acontecer, né? Muito bem. Então, para começar, se você já tem um grupo formado, e aí é um pouco isso que a gente começa, né? Antes, né, falando um pouquinho o que é uma liderança comunitária, né? O que é ser um líder, né? Então, assim, um pouquinho, eu trouxe dois, mas vocês podem citar vários outros, que é a Marielle, né, Franco. Ela era uma liderança comunitária, uma grande liderança comunitária, e que pagou um preço por isso, né? A Marielle Franco, ela não morreu, ela foi executada, ok? Acho que é bem importante isso, porque quando eu falo de direitos humanos, isso é uma diferença crucial, gente. Tem um monte de outras pessoas que morrem, mas é porque ela não é negra e não é lésbica, por isso que vocês não falam. Não está entendendo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma execução que foi mandada por pessoas poderosas. Não estamos falando de uma morte comum, que foi assaltada no trânsito e que, infelizmente, olha, sinto muito e tal. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma pessoa que foi, como se chama, tocaiada. Como se fosse uma tocaia mesmo. O carro dela foi interceptado, certo? Desceram atiradores que sabiam exatamente aonde colocar o projétil. Não estamos falando de um assassinato comum. Estamos falando de uma execução numa das maiores cidades do país, ok? Sobre o mando de alguém. Por isso que o assassinato de Marielle ganhou visibilidade. Não é porque ela é negra, nem pobre e nem lésbica. É isso que as pessoas, né, quando querem desqualificá-la ou desqualificar o movimento né, pelo direito a saber quem mandou matar a Marielle, né, e o Anderson, utilizam, certo? E o Chico Mendes, que é uma outra questão ambiental também, né? E não só ela, não só ele, né? A Dorothy Stein, né? E tantos outros, né? Que a gente poderia aqui, né? Muitos anônimos que realizam trabalhos belíssimos e morrem também. Né? Dependendo das regiões, por exemplo, regiões de muito tráfico, né? De muita violência, certo? Então, os líderes comunitários ajudam a dar voz às suas comunidades, facilitando a apresentação de demandas ao poder público e resolvendo pequenos e grandes problemas, né? Desde o buraco na rua até casos de abuso de autoridade. Tá? Então, a gente teve um incêndio recentemente aqui numa comunidade aqui de Curitiba, não é? 29 de março.
E ali houve relatos, né, de lideranças comunitárias contando de situações de espancamento, de situações de tortura, né, fotografias, tudo, né, documentado isso, certo? E tem um grupo, então, de promotores, de advogados, profissionais de serviço social, arquitetos, engenheiros, pessoas que se comprometeram com aquela comunidade e vêm desenvolvendo um trabalho, né, no sentido de reconstruir aquela região, né? Então, e o trabalho dessas lideranças comunitárias era de identificar quais foram as pessoas, né, que tiveram isso, inclusive tem vídeos gravados de torturas, de situações aí, tá? Então, e desde coisas mais simples até questões, lógico, né? À medida que você mexe com autoridades, você também pode ter consequências, né? Não sejamos ingênuos. Né? Por exemplo, a Vila Torres aqui, a gente teve uma época que as reuniões aconteciam dentro do espaço ali da universidade, né? Eram grupos de mães, nasceu como um grupo de mães, por quê? Porque eram mães que estavam tendo seus filhos assassinados. Né? E eram crianças, assim, 8, 9 anos, 10 anos, iam comprar pão e eram executados. Iam morrer. Porque isso por conta de situações dentro da comunidade, de lideranças comunitárias que estavam denunciando ações policiais. Né? Porque a gente chegou num momento que a gente não sabe quem que a gente teme mais, o bandido ou a polícia. Né? Você diz, vamos chamar a polícia. Não, pelo amor de Deus, não chama a polícia. Em algumas regiões é melhor você não chamar. Tá? Por quê? Porque exatamente ali ele é controlado, né? Eu até entendo, né? Eu sou de família de policiais, né? Meu pai é policial, já falecido. E eu até entendo, né, que às vezes para manter paz no território se faz acordos. Entre né? Ó, você faz lá teu tráfico, mas você não assalta aqui, você não estupra aqui, você não sei o que aqui. Né? E existem regiões, por exemplo, como aqui na Vila Torres, quem explora a exploração sexual é feita pelos policiais. Tá? Das garotas, dos meninos aqui. Eles que cuidam de toda a questão da prostituição, é responsabilidade deles, eles que controlam isso. Então, só que se denunciar isso, se acordar com a boca cheia de formiga, acordar não, você não acorda, né? É mexendo formiguinha. Mexendo formiguinha. Ninho de cobra. Bom, aqui então eu vou trabalhar um pouquinho assim com 2 cenários, ok? Então, um cenário, aquele que já existem as lideranças e você vai então capacitá-las, vai reorganizá-las, vai oferecer o seu assessoramento, tá? Então, de repente já tem um trabalho super legal e isso é bem importante, você chegou na comunidade, conhecer o trabalho que já existe. Porque senão chega lá, né, você dizendo assim, ó, chegou aqui e tal, pessoa que sabe e tal, você não sabe nada. Você trabalha 6 horas, 8 horas, no final da tarde você vai embora, a realidade fica ali. Você é um estrangeiro, você é um forasteiro. Até porque daqui a pouco te transferem, ou você pega transferência, você se aposenta, sai de licença maternidade. Não é bonito? Que gostoso. E aí? Né? Então, procurar conhecer quais são as ações de ação desenvolvidas, quais são as lideranças. Né? Conhecer ali qual é a correlação de forças que tem naquela região. Que correlação de forças se dão ali? Né? Quem são as lideranças comunitárias que se confrontam? Né? Às vezes a comunidade é dividida por uma rua. O povo da rua de lá não se conversa com a rua de cá. Né? Então é importante conhecer bem. Às vezes algumas lideranças que elas não se sobressaem, mas que são muito importantes. Por exemplo, benzedeiras, rezadeiras,
tá? Pessoas assim que são... vamos conversar com a fulana. Às vezes a pessoa mais antiga do bairro, né? Aquela senhorinha que é da pastoral da criança, pastoral da criança, que vai pesar as crianças, sabe? Então, às vezes, é importante você conhecer bem e ir mapeando isso, e ir se aproximando e fazendo essa escuta qualificada, né? Fazendo esse mapeamento, aquela que tenta chegar, né? É assim, se não for para chegar assim, já você não nem Se não levanta. for pra causar, a gente nem vem, né? Tá certo, eu também concordo. Então, vamos pensar no assessoramento, né? Então já existe um trabalho com lideranças comunitárias e eles só precisam de apoio, né? Ampliar a sua capacidade de formação, de capacitação, trazer outras formas de capacitação ou atualizar, né? E daí daqui a pouco eu quero escutar vocês para saber um pouco do trabalho que vocês já desenvolvem. Ou você não tem, já teve no passado, mas agora não tem mais nada, está tudo desorganizado, não sei nem se tem associação de moradores ou não, e aí precisa de todo um trabalho de formação, né? De formação, de capacitação, de organização, sabe? Então aí é bem importante você ver esses diferentes cenários, né? E não precisa ter uma única liderança, pode ter muitas lideranças de diferentes formações, de diferentes, por exemplo, você pode ter lideranças na área de mulheres, da juventude, entre os adolescentes, né? E dentro deles também você ter pessoas que se destacam mais na organização para algumas coisas. Por exemplo, entre os adolescentes você vai ter adolescentes que se identificam muito mais na área das artes e outros que se identificam muito mais com a questão ambiental, por exemplo, né? Então, e aí você unir isso e tentar buscar o consenso, a unidade na diversidade, né? Então, também é um grande desafio, né? Identificar um ponto comum entre essas diferentes necessidades, né? A professora André, ela vai vir na próxima capacitação e ela vai contar um pouco da história do mapa social. O mapa social foi construído na borda do campo, na primeira experiência, em São José dos Pinhais, que foi financiado pelo Instituto Renault, tá? E envolveu muitos trabalhadores de São José dos Pinhais, 60 estudantes da PUC e muitos professores, estatísticos e enfim, né? Esses estudantes e profissionais e tudo mais, eles fizeram um trabalho de formiguinha, né? Que foi conhecer, construir, traçar um perfil batendo de casa em casa, tá? Por quê? Porque muitos dos dados, IBGE, IPARES, IPUC, etc., não dava essa dimensão. Eles davam uma dimensão muito mais ampliada, mas não dava essa dimensão específica que era preciso. E a partir desse mapeamento, eles identificaram os principais problemas da comunidade, né? Puxa, Solange, como que eu posso fazer isso? Bom, você não precisa bater de casa em casa, mas você pode, por exemplo, utilizar a missa da igreja para pegar parte dessa população que mora ali. Você pode utilizar, né, as igrejas evangélicas, que são pontos onde você identifica lideranças também e pode fazer levantamento, por exemplo, de necessidades, né? Você pode utilizar as crianças e adolescentes das escolas para mandar, por exemplo, para fazer esse levantamento, né? Manda lá um bilhetinho, conversa com a escola, manda esse questionário e tal, um questionáriozinho
né, as crianças devolvem. Vai 100, vai voltar 20, mas voltou. E aí, a partir disso daí, dessas várias frentes, você vai mapeando mais ou menos como Paulo Freire fazia, né? A metodologia freiriana, ela é exatamente isso, né? É você conhecer o universo, só que a gente, como está falando de educação, Freire falava de educação, é você falar do universo vocabulário. Então, a gente ia conversar na comunidade, como educador, né? Então a gente ia conversar e chegava lá 5h30, 6 horas, a hora que o pessoal estava chegando em casa. E a gente parava na frente da casa e ficava batendo papo. E aí, tal, não sei o que, então, eu vou vir dar aula aqui nessa escola e tal. E conversava. E a ideia era capturar o universo vocabulário. E a gente falava assim, quais as coisas boas de morar aqui, quais as coisas ruins, né? E nessa pergunta, a resposta dessa pergunta, você conseguia mapear palavras que repetiam muito. E essas palavras que repetiam muito na comunidade eram as palavras que a gente trabalhava como tema gerador depois, né? Eu me lembro da minha época de alfabetizadora, a primeira palavra que a gente trabalhou foi valeta, que foi a palavra que mais apareceu, porque era um problema que eles... Ai, aqui tem muita valeta, daí traz muito mosquito, e mosquito era uma palavra muito difícil de trabalhar para alfabetização, vocês não acham? Mosquito. Comunidade era outra coisa que eles falavam muito, mas era uma palavra muito grande também, comunidade, uma primeira palavra, então também não dava, né? E aí a gente começou pela valeta, né? Então, por quê? Porque é a partir do quê? Né? Da realidade que eles vivenciam. Porque não adianta a gente chegar lá já com uma pauta pronta, porque pode ser que eles não estejam a fim de falar sobre aquilo, né? Não tem interesse, eles não se comprometem com aquilo. Uma outra dica, né, gente, ao começar a trabalhar com assessoria e formação de lideranças, comece com um objetivo bem simples. Não adianta colocar uma coisa, sabe, muito grande, uma coisa de, vamos conseguir uma cancha aqui nesse espaço.